Nesse meio, é uma mulher, né? Às vezes o e-mail vem, nós não sabemos se é homem ou mulher. Nesse caso nós sabemos, porque ela está dizendo assim: tive 2 abortos espontâneos e perdi um filho. Então eu devo deduzir o seguinte, que teve 2 abortos espontâneos e um filho nasceu e mais tarde morreu. Então ela diz: Dr. Adão, adoro os seus programas, pois eles costumam fornecer alguma luz para meus questionamentos e minhas dores. Vi programas a respeito do aborto espontâneo e gostaria de desabafar que já passei por esta situação 2 vezes e recentemente perdi o meu bebê com apenas 3 dias de vida. Por que comigo? Por favor, me dê uma luz espiritual. Bem, alma querida, por que com você? Porque você precisa deste aprendizado. Que aprendizado? A gente fala em aprendizado, mas eu sei, é triste, mas esse aprendizado, quando nós falamos em aprendizado, é como se precisasse desse tratamento. Mas para quê? Porque no seu perispírito pode ter aderências derivadas de comportamento seu em outras vidas, nos quais você não valorizou muito a maternidade. Então, nessa encarnação, o que acontece? Você começa a desejar demais ter filhos, mas os abortos acontecem espontaneamente. Então, você, ainda nesta situação, está dando oportunidade, porque você não sabe como é importante para um espírito uma encarnação, ainda que seja de 1 mês no ventre, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 8 meses e meio, ou senão, natimorto, nasceu e morreu. Não sabe o que isso representa para um espírito. Muitas vezes é um episódio que vai marcar um novo passo evolutivo na vida desses espíritos. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Um espírito que se suicida. Ele se suicida se atirando do alto de um prédio de 15, 20, 30 andares. Se espatifa na calçada, é pedaço de corpo para tudo quanto é lado. O corpo vira uma massa. Isso espatifa também o perispírito, que fica como se fosse algo assim, totalmente sem condições de definir o que seria um ser humano. Esse espírito sofre muito no plano espiritual. Imagine aquele que se atira, muitos dizem assim, se atirar embaixo do trem do metrô. Quando o trem está chegando, se atira lá e se suicida. O metrô passa por cima e tira pedaço para tudo quanto é lado. O perispírito também fica como que despedaçado. Essa pessoa, para reencarnar, ela não teria condições, porque é como se não tivesse um mapa perispiritual. Aonde é que tem o mapa perispiritual? No perispírito de cada um já é o mapa do seu corpo físico. O perispírito é como se fosse o mapa do corpo físico. E aonde mais tem um mapa perispiritual? No útero de uma mulher. Uma mulher não gera cachorro, não gera búfalo, nem gado, nada disso, gera ser humano. Uma vaca vai gerar um bezerro, mas uma mulher gera um ser humano, porque tem o mapa perispiritual ali. Então é só um ser humano que vai nascer de uma mulher. Acontece que se o perispírito tiver condições, ainda que bem deformado, vai nascer uma criança deformada. Mas às vezes a deformidade perispiritual é tão grande que o espírito precisa de readquirir o mapa. E como é que ele faz isso? Ele vai para o útero de uma mulher, fica ali alguns meses, e aí ocorre um aborto espontâneo. O aborto espontâneo muitas vezes é de uma criança já deformada. Às vezes pode até vir uma criança normal, por causa, é só um tempo. E esse espírito volta para o plano espiritual, e aí ele tem um mapa, aí ele pode ter uma reencarnação, em que ele pode trazer alguma deficiência, mas pelo menos reencarna como gente, como ser humano. Ele readquire a possibilidade de reencarnar. Agora, a mãe que passa por este processo, por esta experiência, imagine a caridade que ela está fazendo para esse espírito que vai reencarnar nessas condições. Normalmente, há um vínculo que é estabelecido desde o passado, mas esta situação de que o espírito vem, ele fica no ventre da mãe por algum tempo e depois ele vai embora, gera também uma gratidão muito grande do espírito que passou por isso e que agora está no plano espiritual e vai ter uma gratidão muito grande por essa mãe. Às vezes,
esse espírito volta a renascer como filho dessa mesma mãe, que o gerou, gestou por algum tempo e o perdeu. Às vezes ele vai nascer como filho dessa mesma mãe, mas aí ele vai nascer perfeito e não deformado como ele nasceria antes. Então é sempre uma bênção essa questão dos abortos. Sempre que acontecer, de tudo dai graça, dizia o Paulo de Tarso. E olha que coisa linda. E ele diz, mas por quê você vai de tudo dar graça? Por quê? Tudo concorre para a felicidade daqueles que amam o Senhor. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Aí ele diz, portanto, de tudo dai graças. E tudo quanto fizerdes, fazei como se fosse para o Senhor. Entrega para Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado por essa experiência, que esses irmãos possam ser assistidos e amparados. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós devemos ter essa mentalidade.